Bom, a gente está falando, antes da Santa Ceia, eu quero lembrar você, a gente está falando sobre as parábolas de Jesus. Tudo aqui, né, que a gente faz nesse lugar é para glorificar a Ele, né? E Jesus, você já sabe, Ele morreu por você, Ele salvou você, Ele tem um plano maravilhoso com a sua e com a minha vida, e a gente precisa alinhar a nossa rota para que esse plano não seja frustrado. A única pessoa que pode frustrar esse plano é você. Então, se você e eu estamos alinhados aos planos de Deus, né, a vontade boa, perfeita e agradável que Ele tem com você, com a sua trajetória, tudo vai convergir, né, vai alcançar o propósito de Deus. E as parábolas, você tem acompanhado aí comigo aí, né, a gente tem quase mais de 40 parábolas que Jesus, Ele ministrou no seu ministério aqui nessa terra. E Jesus usava essas parábolas para explicar verdades do cotidiano, de forma bem simples, para as pessoas que estavam ouvindo Ele. Ele usava as parábolas também para responder a perguntas e também para tirar dúvidas. E Ele usava as parábolas como um método de ensino, muito comum no tempo em que Jesus nasceu, né? Na estrutura educacional que Jesus foi educado, ensinado também, né? Então, as parábolas, elas tinham uma mensagem, por isso que a gente lê tanta parábola que Jesus falou no Novo Testamento, a gente fica assim, o que Ele queria dizer com esse negócio, né? E é justamente isso que a gente vai aprender com mais uma parábola. Estamos na terceira, dessas que Jesus falou, e a gente está usando como pano de fundo o livro de Lucas, né? Justamente por ser um livro muito explicadinho, né? Muito detalhista, o escritor Lucas, ele tinha essa peculiaridade. E em Lucas capítulo 7, versículo 31 e 35, Jesus fala uma pequena parábola, né? E ele começa dizendo assim: a quem, pois, compararei aos homens dessa geração, as pessoas dessa geração, e a quem são eles semelhantes? E ele responde no 32, são semelhantes aos meninos, que assentados na praça, clamam uns contra os outros, tocamo-vos flautas, e não dançastes, cantamos lamentações, e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, esse Filho do Homem aqui é Jesus, tá, gente? É um dos nomes de Jesus, que come e bebe, e dizeis, eis aí, um comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante de mais uma parábola que Lucas verbalizou, dita por Jesus, e nós queremos aprender o que ela tem para a nossa trajetória, o que ela tem para a gente. E nós temos a certeza, Senhor, de que de uma forma simples, o Senhor tem coisas a nos ensinar hoje. Que o Teu Espírito possa trazer todas as mentes cativas a Ti. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma tão simples, mas tão especial. E que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ministra o nosso espírito. Nós assim oramos no nome de Jesus. Você viu, né? Jesus falando sobre crianças que tocavam em celebrações. É como se fosse hoje, você vai num casamento e você chega lá no casamento, quando o noivo e a noiva estão cheios da grana, eles pagam, né? Aquela turma maravilhosa para tocar para a gente, né? Aí leva um tecladista, leva um violonista, leva um cara que faz um
trabalho bonito com saxofone, né? Com certeza você já foi num casamento assim. Aí tem lá talvez uma cantora, ou mais de um cantor, um quarteto, né? Para brilhantar aquele momento tão especial. E na época de Jesus, né? Havia também as crianças que tocavam em celebrações de alegria, mas também em celebrações fúnebres. E Jesus, ao chegar numa praça, Jesus, ao chegar num lugar, provavelmente onde se contratava essas pessoas, né? Não havia Facebook, não havia Instagram, não havia rede social, né? Então os músicos tinham que ficar num lugar, né? Um lugar ali para ser contratado, e essas crianças estavam lá tocando, lá, e Jesus começa a falar desses dois grupos de pessoas, que tinham um que gostava de tocar só em cerimônia fúnebre. Eles tinham o prazer de levar, né, o chororô das pessoas. Então eles tocavam em enterros, em lugar que morriam pessoas. E tinha o grupo de músicos que já não gostava desse lugar, né? Já não é um lugar tão legal. Eles gostavam de tocar aonde? Em casamento, em lugar de festa, em lugar de alegria. Essa é a parábola que a gente vai destrinchar hoje, vai entender um pouquinho mais o que Jesus queria falar com a gente. Quer. E Jesus, justamente com essa parábola, ele está falando de duas pessoas. A primeira pessoa, João, o Batista, que é o precursor dele. Se você for ver o texto e o contexto, Jesus está falando de João, está perguntando como é que está João. João está perguntando se ele realmente é o Messias, se ele precisa esperar outro, e João está meio confuso. Por quê? Porque João está fechando um ciclo, e nesse fechamento de ciclo, João está preso, está sentenciado à morte. E Jesus, né, começa a falar de João, que João veio, né, como um celebrador, um cantante de cerimônia fúnebre, feio, né, falando assim, raça de víboras. Imagine você, né, eu chegar aqui e falar assim, raça de víboras, né? Opa, está me ofendendo, né? Mas era o evangelho de João, né? Arrependei-vos e convertei-vos, porque senão vocês serão bababá, né? E aí todo mundo procurava João, ia lá João. E Jesus está falando que esse cara do sepultamento, que toca no sepultamento, né? É parecido com João, um cara que vai lá, traz uma sentença, e ele fala o outro, né? O outro que está lá no casamento, que faz celebrações, alegria, música dançante para festejar. Esse era ele. E aí ele também faz uma comparação muito interessante. Ele diz, olha, eu vim e agora eles estão me chamando de comilão e beberrão. João veio dizendo para eles, arrependei-vos, convertei-vos, e eles agora também não querem nem se arrepender, nem se converter. Que confusão só. E aí a gente tira algumas lições para o nosso dia de hoje, né? Jesus quis dizer àquela geração que nunca estava satisfeita com nada. O trocadilho de Jesus é para dizer para a gente o seguinte: a maioria das pessoas que estavam ali naquele ambiente ouvindo tanto João quanto Jesus, nunca estavam satisfeitas com nada. Não estavam satisfeitas com a alegria, que era o Rei dos Reis chegando, e não estavam satisfeitas também com a simplicidade de João, com a benevolência desse homem, com a simplicidade dele. Ele tinha uma roupa simples, tinha uma caminhada simples. E Jesus começa falando isso para a gente. E na interpretação dessa parábola, né, a gente tem esse detalhe tão simples, tão legal. E Jesus começa dizendo para a gente algumas lições com esses dois meninos na praça.
que, embora essa parábola tenha, especificamente um contexto para falar desses dois homens, Jesus está falando algo muito legal, muito importante, que existe uma diferença muito grande entre a inocência e a nossa infantilidade. E nós, como igreja, nós precisamos ser inocentes, simples como uma criança, inocentes como uma criança. Mas a infantilidade, ela precisa ser, dia após dia, desenvolvida na sua e na minha vida a um nível de maturidade. Por quê? Porque nessa trajetória, nessa caminhada, nós estamos falando do ano do discipulado, nós estamos falando para você de uma trilha que você e eu, quando aceitamos Jesus, devemos na família da fé seguir. É fundamental a gente ser simples no nosso interior, ter uma humildade, sempre prontos para aprender, sempre prontos para receber do Espírito Santo a orientação, a direção, mas nunca ficarmos num padrão de infantilidade, de imaturidade. Jesus está falando isso para a gente através dessa mensagem muito simples e muito clara. E Ele está falando para a gente que a gente precisa ser inocente como uma criança. Porque quando somos inocentes como uma criança, a gente não guarda rancor. Você já viu uma criança ficar aborrecida 24 horas? Eu não. Criança está sempre de bem com a vida. Ela não guarda rancor, ela não guarda mágoas. Ela está sempre feliz. E é isso que nós precisamos ser. Ser esses celebrantes de alegria, A gente precisa ser essas pessoas, não infantis, mas celebrantes de alegria, revelando Jesus, revelando o seu amor, revelando a sua graça, revelando a sua paciência, revelando os atributos de Jesus através da nossa vida diária. E você diga amém por isso? Glória a Deus! E a gente precisa então ter essa postura, e Jesus está dando ênfase a isso, nessa visão da inocência. E quando nós somos inocentes, nós entendemos os processos. Quinta-feira Rubens falou sobre os processos, Não sei se aquele culto foi gravado, mas se não foi, uma pena, Por quê? Porque a gente passa pelos processos, e os processos são para a gente amadurecer, é para a gente crescer, é para a gente entender, que a nossa vida, ela é moldada pelo nosso Criador. Você pode dizer aleluias por isso. E as perguntas que ficam nessa simples parábola, para a gente, dentro de alguns instantes, relembrarmos a morte e a ressurreição do Senhor, o que você e eu pensamos de Jesus e de João? O que nós imaginamos a respeito deles? Será que, como tantos naquela época, nós estamos também rejeitando as mensagens de Jesus e as de João? E a gente precisa entender, querido, que as mensagens são muito simples, muito claras, muito pertinentes. E nós, como filhos de Deus, não podemos deixar, que como uma geração que estamos hoje, uma geração dos conectados, dos internautas, dos que são a geração daqueles que se comunicam em tempo hábil, rápido demais, deixar que nada nos afaste da alegria, da palavra, da essência, do evangelho simples, mas que funciona. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é simples, A gente cantou aqui, o nome dele é cura.
o nome dele é restauração, o nome dele é vida. Ter um nome traz tudo isso e a gente às vezes complica tudo, a gente sistematiza tudo, a gente às vezes cria regras e protocolos para tudo, quando na verdade o Evangelho é simples. E Jesus, ele começa dizendo isso para a gente: olha, eu estou sendo acusado de comer com as pessoas, eu estou sendo acusado de sentar com as pessoas, eu estou sendo acusado de fazer coisas boas no casamento das pessoas. Então, querido, a gente aprende que o Evangelho não é jugo, o Evangelho é libertador, é um poder que transforma e cura você e eu. E a gente precisa ser esse semeador das coisas simples, da alegria do Senhor, do sorriso no rosto, de um Evangelho que liberta e transforma as pessoas. E Jesus era essa pessoa. Você imagina bem, esses que estão acusando Jesus no texto, você depois vai ler em casa com mais percepção, você vai ver, eram justamente os religiosos, os fariseus, os saduceus, os caras que achavam que eles tinham a Torá nas suas mãos, os manuais bíblicos em suas mãos, e Jesus começa a quebrar os paradigmas desses caras e dizer para eles o seguinte: não é nada disso que é o Evangelho, não é nada disso que eu pedi para vocês ensinarem ao meu povo. Por isso eu estou aqui para corrigir e orientar vocês que o Evangelho é o poder que liberta, o Evangelho é vida, o Evangelho é cura, o Evangelho é uma boa notícia, não é opressão, não é jugo, não é regras. E era tudo isso que aqueles que acusavam Jesus estavam dizendo contra ele. Os fariseus, os saduceus, né? Jesus sentado com um cobrador de imposto. Tudo bem, o cara não tinha uma boa referência, mas Jesus conhecia e sabia que ali havia uma pessoa que precisava ouvir do amor de Deus. E quando aquela pessoa ouviu sobre o amor de Deus, você lembra de Mateus, que está lá na Bíblia? Ele era um cobrador de impostos, né? E ele ouviu sobre o amor de Deus, ele ouviu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ele começou a andar com Jesus, ele começou a ver quem era Jesus, ele começou a sentir a dinâmica do reino de Deus. E a Bíblia diz que esse cobrador de impostos se tornou alguém que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então a gente precisa ter esse olhar macro. O Evangelho é para todos. A gente precisa somente falar do amor de Deus, da graça de Deus, da esperança que é Jesus, do amor libertador que é Jesus, daquele que cura as doenças da alma. E a gente faz isso, gente, de forma simples. Jesus, e sentado aqui na mesa com esses cobradores de impostos, com essas pessoas que para esses pseudos cristãos eram pessoas o quê? Que nunca deveriam receber, né, Jesus na sua casa, e Jesus não deveria nem entrar na casa desses caras. Jesus fala para eles o seguinte, diz assim: olha, são esses que precisam mais de mim, são esses que estão com o coração sedento. E nessas interpretações aqui que a gente está recebendo hoje do Senhor, fica bem claro que a gente precisa, sabe, gente, ser tocador de alegria, tocador de boa notícia, porque de má notícia a Bíblia diz, segundo São Marcos, o inferno já está cheio, ok? Mas a gente precisa ser tocador de boa notícia,
que Jesus é a esperança para você, que Jesus é a esperança para aqueles que estão do nosso lado, que Jesus é o nosso libertador, que Jesus foi para a cruz, mas o motivo dele foi para a cruz ali, morrer no meu e no seu lugar, foi nos libertar. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. E por isso ele morreu, por isso que a gente vai pegar aqui esses elementos. Sabia? Olha, ele diz, né, quando ele celebra a última Páscoa, que esse pão era ele mesmo, o pão vivo que desceu do céu. Esse pão alimentaria todas as pessoas dessa terra. Esse pão era semelhante ao maná que caiu no deserto lá e supriu a fome do povo diante de 40 anos. A Bíblia diz que o pão vivo chegou à mesa de todas as pessoas. E quando a gente comer desse pão, a gente precisa lembrar, né, que ele é a nossa alegria, ele é a nossa esperança, ele é a solução para todas as demandas da nossa vida, para todas as demandas do nosso bairro, para tudo que acontece ao nosso redor e ao nosso derredor. Marcos, mas eu não sou digno. Nem você, nem eu, ninguém aqui é digno de estarmos à mesa. Mas olha, como aqueles cobradores de impostos, como aqueles que tinham a sua vida cheia de situações, eles tinham uma coisa que você e eu temos: corações famintos por Deus, corações famintos pela glória de Deus, pessoas apaixonadas por Jesus. Tem apaixonado por Jesus aqui? E é isso que Jesus espera encontrar em mim e em você. E na medida que a gente se rende a essa paixão, na medida que a gente come desse pão, a vida, a força dele, vai ajudar você no seu cotidiano a responder com ações que vêm do próprio fruto do Espírito. Porque quem gera em nós a alegria é o Espírito. Quem gera em nós o amor é o Espírito. Quem gera em nós a plenitude de Deus é o Espírito. E esse Espírito, através da morte redentora de Jesus e a sua ascensão aos céus, diz que ele foi para o Pai e enviou esse Espírito para habitar dentro de você. A alegria do Espírito, que é incondicional, que é imutável, ela habita dentro de nós. Então, quando você e eu comermos desse pão, você lembre-se disso: Jesus é o verdadeiro motivo da sua alegria. Jesus é o verdadeiro motivo do seu sucesso. Jesus é o verdadeiro motivo de você estar nessa caminhada, vencendo dia após dia. E quando você pegar o cálice e beber desse cálice, desse suco, você possa entender que foi uma entrega. Ele se entregou por nós. Ele se ofereceu por nós. E a Bíblia diz que através do seu sacrifício, você e eu fomos justificados pela fé. E agora, Romanos 8 diz: nenhuma condenação há mais sobre você. E mais, quando a gente beber desse cálice, a gente precisa também lembrar que a morte não deteve o nosso Senhor. Ele é o primeiro que morreu e está vivo, agora sentado à destra de Deus, intercedendo por você, sentindo as suas dores,
sabendo que você e eu passamos, porque Ele passou também, entendendo as nossas crises, como você e eu temos, e Ele sabe disso. E quando a gente beber do cálice, comer do pão, a gente possa entender que Ele também deixou um alerta: façam isso até que eu venha, porque quando eu vier, eu celebrarei com vocês mais momentos como esse, momentos de alegria, momentos de vida, momentos aonde a morte não vai mais deter nenhum ser humano nessa terra, a doença não vai deter mais nenhuma pessoa e colocar as pessoas no jugo de enfermidades, porque como Ele venceu, você e eu já vencemos. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e a se libertar, porque não há mais nenhuma condenação sobre você. Eu já disse para você, eu venho de um segmento evangélico que me escravizou por muitos anos, que me aprisionou muitos anos, dizendo que eu não poderia comer do pão ou beber do cálice. Pessoas que me oprimiam, mas eu quero lembrar a você que Jesus não te oprime. Se você o recebeu como Senhor e Salvador, você é livre para celebrar a sua morte, para celebrar a sua ressurreição, para celebrar a sua vida. Marcos, mas eu fiz tanta coisa essa semana, tem alguém me acusando, eu sei. E sabe quem é esse? Não é Jesus. Não é Jesus que te acusa. Esse é aquele que quer te afastar da mesa. Esse é aquele que quer excluir você da mesa. Porque fora da mesa não há alimento, fora da mesa não há comunhão, fora da mesa não há restauração, fora da mesa não há revelação. Por isso que eu convido você a curvar a sua cabeça e dizer: entre você e Deus, nenhuma condenação há sobre a minha vida. Eu sei que eu não deveria ter feito isso, eu sei que eu não deveria ter dito isso, e eu creio que a obra consumada da cruz, que foi feita no passado, ela é a mesma que tem validade no presente, no futuro e no porvir. E eu estou debaixo da graça. Eu não estou debaixo de uma acusação. Eu não estou debaixo de um luto. Eu estou debaixo daquele que morreu porque me ama. Deu a sua vida por mim porque me ama. Antes de eu mesmo conhecê-lo, Ele já morreu por mim. Ele já se entregou por mim. Marcos, me prova isso. Claro que eu vou provar. Gênesis 3,15. O primeiro sacrifício que foi feito sobre quem? Sobre Adão e sobre a Eva. Você e eu somos descendentes humanos de Adão e de Eva. Lá em Eva, lá em Adão, você já estava sendo purificado, santificado, restaurado. E agora na nova aliança você desfruta daquilo que Cristo fez por você. João 3,16 diz que Ele te ama de tal maneira que Ele entregou a sua vida por você, que Ele tem um amor incondicional por você, e que através desse amor, que é libertador, que é transformador, você e eu vamos sendo aperfeiçoados, dia a dia. A cada dia, você e eu vamos nos aproximando desse amor, dessa pessoa chamada graça, que é Jesus.
e Ele vai nos transformando de dentro para fora. Agora, se você está afastado da mesa, a mesa não tem comunhão com você. Você entende? Por isso que eu estou convidando você a não deixar o inimigo te afastar da mesa. Ah, Marcos, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sei. O que você tem que fazer? Senhor, eu creio que o teu sangue me purifica. Eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor é aquele que me dá vida. E eu creio que a vida de Deus em mim, ela vai cada dia mais transformar a minha vida, fazendo com que eu morra e Cristo reine em mim, e as obras de Cristo reinem em mim, e os frutos de Cristo reinem em mim, e que a cada dia, nesse processo de intimidade, de renúncia, de comunhão, eu me torno mais parecido com você, eu me torno mais especial para você. Eu sou uma pessoa alegre como você é. Eu sou uma pessoa que tem um amor acolhedor como você tem. Eu sou uma pessoa que olha para todos não com um olhar de censura, mas com um olhar de amor. E é isso que é o Evangelho. Isso que é o poder libertador da cruz de Jesus. Eu convido você a celebrar com a sua boca e a agradecer ao Senhor com essa canção: graças eu te dou, ó meu Senhor. Você pode cantar essa canção, esse pedaço aí. Acho que eu mudei a rotina de vocês. Era essa mesmo? Olha só, gente, como o Espírito Santo nos conecta, né? Então, Ju, por favor, preste atenção, e que você possa não abrir ainda o cálice, mas dar graças a Ele. Cante com a gente. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode dar graças. Não tínhamos mérito nenhum, mas é Ele quem chama você à mesa. Marcos, por que você está insistindo tanto com isso? É porque eu sei que tem gente que recusou estar na mesa com Ele agora.
Entenda, não é pelos seus méritos. Entenda, não é pelas suas atitudes, mas é pela sua contrição e entrega a Ele. E na medida que você se aproxima da mesa, a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de cura. Talvez você entrou aqui quebrado, a vida está toda quebrada. Olha, é na mesa que você vai curar tudo isso aí. Então se aproxima da mesa. Ah, mas eu tenho tanta coisa para resolver, eu ainda nem passei pelas águas, vai ser 23. Querido, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Comunhão com o Senhor não tem nada a ver com batismo nas águas. Se você ainda não está participando, porque você não passou pelas águas, você está errado. Ah, não estou participando porque ainda estou vivendo de uma forma indevida no casamento. Você está errado. Você precisa acertar e corrigir certas coisas, sim, mas isso não faz com que você se afaste da mesa. Quanto mais próximo da mesa tiver, mais revelação você vai ter quem é Ele em você. Quanto mais perto dele você estiver, mais você vai entender o amor que Ele tem por você. E quem ama, gente, faz coisas inimagináveis. Eu lembro que eu perdi na época de namoro o Bacurau. O pessoal da minha idade aí deve lembrar, né? Era o último ônibus que tinha. Eu perdi para ficar do lado da minha noiva cantando parabéns para ela. Quem ama faz uma coisa assim estarrecedora pelas coisas que a gente tem valor para a gente. E quanto mais você se aproximar de Jesus, você vai ver como você é amado por Ele, como Ele te ama. Ele não te acusa, Ele não te oprime, Ele não te sentencia. Quem faz isso são os fariseus, são os saduceus. Jesus te ama, e por isso Ele te trouxe aqui para dizer para você que você é muito especial, que você é amada dEle, que você é amado dEle, que Ele conhece você e que Ele quer restaurar você. Eu não vou insistir. Você pode aí romper o primeiro lacre. Todos pegaram os elementos. Quem ainda não pegou, levanta a mão, por favor. Legal. Quem ainda não pegou, os nossos ministros vai chegar aí com os elementos até você. Marcos, não sou dessa denominação, não importa. Isso aqui não é nada da denominação Nova Vida. Isso aqui é a mesa do Senhor. Isso aqui é o lugar de comunhão com o Senhor. Não importa se você é da igreja A, da igreja B, da igreja C, não importa. Isso aí, tem mais gente, eu sei que tem. Todo mundo pegou? Agora isso aqui é algo que vai ser transformado pela sua... Levantou uma mão lá atrás, eu acho, hein? Vê lá se não levantou lá. Isso aqui vai ser algo que vai funcionar se houver em você e em mim essa paixão pela mesa, de estar sentado com o dono da mesa, com aquele que morreu na cruz, e você vai dar graças a Ele, e vai dizer: nada é meu, tudo é teu, não é pela minha performance, é pelo teu amor, é pela tua presença.